Olá pessoal, aqui é Leonardo Montes, trazendo mais uma reflexão para o canal Voz Espiritualista e hoje o nosso tema é Esqueça o conceito de verdade absoluta. Se você quiser ouvir outras reflexões, acesse youtube.com/Voz Espiritualista. Lembre-se de se inscrever, ativar o sininho de notificações e nos ajude compartilhando para que esses conteúdos possam chegar a mais pessoas, tranquilo? Muito bem, antes de nós começarmos, eu gostaria de convidar você a participar de um grupo de WhatsApp que eu criei. Não é um grupo de troca de mensagens, não é um grupo de debates, não é um grupo que vai lotar o seu aparelho. Então, se você tiver interesse, aqui na descrição do vídeo tem o link, basta você clicar, tranquilo? Muito bem, hoje nós vamos falar sobre um assunto que de certa forma é um pouco polêmico e sempre que trago assuntos polêmicos assim no canal eu gosto de lembrar que tudo que eu trago aqui é apenas e tão somente um ponto de vista, tranquilo? Muito bem. Algumas pessoas consideram a expressão verdade absoluta meio que uma redundância, já que a verdade pressupõe algo de absoluto. Mas, de forma geral, é uma expressão muito conhecida popularmente, eu acho que ela encaixa bem no que eu quero trazer aqui hoje. Bom, depois de 20 anos estudando sobre espiritualidade, lendo sobre os mais diversos assuntos, as mais diversas correntes de pensamento, as mais diferentes doutrinas e religiões, eu percebi que um grande obstáculo que nós vivenciamos aqui no Brasil, principalmente para quem está começando esse estudo, está começando nesse caminho, é justamente a ideia de uma verdade absoluta. Por quê? Vejam, mais de 80% da população brasileira ou é católica ou é evangélica. Então, quando alguém chega num centro espírita, num terreiro de umbanda, numa casa espiritualista, provavelmente ela está vindo ou do catolicismo ou do protestantismo. E essas religiões têm como característica a concepção de que elas possuem a verdade absoluta. E uma coisa que todo estudioso de espiritualidade percebe ao longo do tempo é que religião nenhuma tem verdade. As religiões têm conceitos, têm doutrinas, têm métodos, práticas, técnicas que nos ajudam a compreender um pouquinho mais e melhor o mundo espiritual. Mas não existe nenhuma religião, movimento, filosofia ou doutrina que tenha a posse exclusiva da verdade. Por outro lado, é uma característica quase que inerente às religiões a ideia de que elas possuem. E como não podem todas as religiões estarem certas, porque existem infinitas visões em cada uma das religiões, então o que a gente conclui? Que, quando muito, as religiões, as doutrinas, os movimentos têm alguns fragmentos de uma verdade que a gente só vai entender de forma mais estruturada, de forma mais profunda quando a gente fizer a travessia. Então, quem estuda sobre espiritualidade naturalmente acaba abandonando essa ideia de verdade absoluta. Chega um ponto da caminhada que o nosso interesse é compreender os diferentes sistemas, ver o que eles têm a contribuir, como eles podem nos ensinar, direcionar, e não mais uma preocupação de encontrar a verdade como um tesouro no fim de um arco-íris. Bom, mas voltando então um pouquinho. Quando a pessoa chega nesse universo da espiritualidade vindo do catolicismo ou vindo do protestantismo, ela tem essa mania de tentar saber o que é a verdade. E isto se verifica através da própria estrutura das perguntas. Por exemplo, a maioria das perguntas que eu recebo em matéria de espiritualidade, elas são mais ou menos assim: tal coisa está certo? É assim mesmo que faz? Como se houvesse uma única maneira de se fazer as coisas
e como se houvesse uma única maneira de se pensar sobre as coisas. E isso é um resquício que vem de todo o dogmatismo presente tanto na estrutura católica quanto evangélica. E aqui um parêntese muito importante. Eu não estou de forma alguma criticando essas religiões. Eu tenho respeito por todos os movimentos e eu sou uma das poucas pessoas que fala publicamente na internet sobre isso, no sentido de eu não faço distinção entre religião e espiritualidade. Como muita gente tem aquela maluquice de espiritualidade é o conteúdo da garrafa, religião é o rótulo, e eu não engulo isso. Para mim, a religião é um caminho espiritual, como a espiritualidade independente é outro e não mais do que isso. Então, fecha esse parêntese. Mas é uma característica, né? Que se você conhece alguém que é católico, ou foi católico, ou que foi evangélico, ou vem de uma família evangélica, essas pessoas vêm de uma estrutura religiosa em que se acredita ter a posse da verdade. Então, quando ela entra no caminho da espiritualidade, começa a estudar, ela tende a levar parte do seu modo de raciocinar também para as coisas espirituais. E é por isso que a gente vê tantas questões assim. Isso está certo, isso está errado. Então, assim, é uma estrutura de pensamento em que você só tem duas opções. Ou tal coisa é verdade ou é mentira, ou está certo ou está errado. E assim, quanto mais a gente estuda sobre espiritualidade, mais a gente vê meio termos. Então, isso é uma coisa importante. Agora, outro ponto a respeito das verdades absolutas que eu acho que vale a pena a gente refletir é que, como todas as religiões, de forma mais intensa ou menos intensa, tem essa questão da verdade absoluta, quando a gente começa a estudar sobre espiritualidade, a gente começa, muitas vezes, a passar por um período de crise. E eu vivi isso de forma muito intensa, não é? Porque eu era espírita, né? Nunca fui católico, nunca fui evangélico, eu saí da não religião diretamente para o espiritismo. E quando eu conheci a Umbanda e comecei a ver os trabalhos de Umbanda, a observar a efetividade dos trabalhos, como eles aconteciam, a melhora que eles produziam na vida das pessoas, aquilo foi um choque cultural muito grande. Eu tenho lembranças muito vívidas da época que eu trabalhava na usina, eu pegava ônibus por volta das 5h40 da manhã, e quantas vezes eu fiz o trajeto até a empresa, mais de 65 quilômetros, acordado pensando numa forma de conciliar. Porque eu tinha uma visão pré-concebida da espiritualidade, do mundo que eu aprendi no espiritismo, e que nesta visão, quase tudo aquilo que eu estava vendo acontecendo no terreiro simplesmente não poderia existir. Mas a realidade estava me mostrando, sim, existe. É possível trabalhar de outras formas, então isso cria um conflito. Eu demorei muitos meses para digerir essas informações, até que então percebi que era hora de ampliar os horizontes e deixar um pouquinho a religião de lado e procurar a compreensão mais profunda do próprio universo da espiritualidade. Mas não foi um processo tão simples e ele é doloroso. Então, quando lá no comecinho da reflexão eu falei da questão do católico e do evangélico e que isso não é uma crítica, eu sei que essas pessoas também sofrem, porque elas aprendem a olhar o mundo de uma forma quase que binária, em que você tem duas opções, sendo uma boa e certa e a outra errada e má. E conforme a gente vai estudando espiritualidade, a gente vai enxergando literalmente 50 tons de espiritualidade. Tem muita coisa para ser revista nesse meio tempo. Então, aqui fica uma sugestão para aqueles que estão começando nesse caminho, que desejam se aprofundar. Tentem deixar um pouquinho de lado a questão de certo ou errado, verdade ou mentira, e procurem compreender, procurem estudar, procurem ler, procurem conhecer, conversar com as pessoas, até porque uma das coisas mais legais no universo da espiritualidade é quando a gente começa a estudar sobre diferentes culturas e a gente começa a perceber pontos em comum.
Então, existem muitos pontos, por exemplo, dentro da doutrina espírita que são completamente coerentes com muitos pontos ligados à prática umbandista, porque a minha espiritualidade é um meio termo entre espiritismo e umbanda. Estou ali na encruzilhada das duas religiões. Mas quando a gente começa a estudar sobre os mais diversos movimentos, é incrível como a gente encontra pontos de conexão, pontos semelhantes. Então a gente passa a não mais focar nas diferenças entre as religiões, as doutrinas e os movimentos, mas sim nas similitudes, naquilo que elas são complementares, né? E por fim, eu acho importante dizer uma coisa que eu já repeti várias vezes aqui no canal, mas não custa falar novamente, que é uma concepção minha que se dá da seguinte forma: não existe religião divina. Todas as religiões são humanas. É a tentativa do ser humano de compreender o divino. Então, quando a gente, por exemplo, quantas e quantas pessoas vêm às vezes questionar e falam, não, porque a Bíblia é isso e a Bíblia é aquilo. Então você vê, a pessoa toma a Bíblia como ponto de referência no seu olhar sobre o mundo. E ok, tudo bem. Mas conforme ela vai estudando sobre espiritualidade, ela vai vendo que toda a questão bíblica, cristã, toda essa cultura é apenas um pequeno fragmento de tudo que há para saber. Então, quando a gente começa a ampliar esse olhar, as coisas começam a fazer mais sentido e a gente se preocupa muito mais em compreender do que propriamente em buscar uma verdade que a gente não vai encontrar nesse mundo, porque todas as religiões foram inventadas em algum momento. Às vezes vejo as pessoas assim, não, porque tal coisa que é na Umbanda, isso aqui é uma invenção. E o que não é invenção? Tudo foi inventado em algum momento. Na Umbanda, no Espiritismo, no Catolicismo, no Protestantismo, no Budismo. Essas coisas não caem do céu na terra, são invenções humanas. Elas vão sendo adaptadas com o tempo e elas sobrevivem por produzirem resultado. Então, a diferença não é saber se uma coisa é inventada ou não, porque todas são inventadas, mas é saber se aquela coisa que foi inventada ela tem uma base, ela produz um efeito, se ela se sustenta ou se é simplesmente fruto da maluquice de alguém que inventou alguma coisa que não tem base. A diferença é só isso, porque realmente a gente não vai encontrar nenhuma verdade absoluta. Mas, enfim, esse é um assunto que daria para a gente ficar conversando durante horas e horas, mas para a gente encerrar, acho que este é o ponto fundamental. Tente esquecer essa ideia de verdade absoluta, procure estudar, conhecer, conversar, dialogar, enfim, construir a sua própria visão de espiritualidade, porque religião divina não existe, ok? Vou parando por aqui, um abraço, até a próxima.